A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho falar com você sobre uma passagem que está lá em Juízes 4, que fala sobre uma mulher de nome Débora. E o nosso tema será: quando a mulher se posiciona com a direção de Deus, não existe inimigo que poderá vencê-la. Vamos entender sobre o que acontece quando nos posicionamos com a direção de Deus. Nosso texto base está lá em Juízes 4. Esse texto fala de uma mulher de nome Débora, a única que foi escolhida por Deus no Antigo Testamento para liderar o povo, para dar a este povo a vitória que vinha do alto, lá do céu. Débora, a mulher que vamos ministrar, ouvia, se posicionava diante do problema e suas atitudes vinham do céu. Deus era seu conselheiro. Assim, ela se tornou a pessoa mais sábia da sua época, superando a todos. Os problemas na vida de qualquer ser humano existem e às vezes querem nos derrotar com suas forças, mas existe uma diferença daquela pessoa que já se dá por vencida e aquela que se posiciona no problema para resolvê-lo. Nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha, mas os problemas para ele se chama solução. Não importa se é probleminha ou problemão, para Deus tudo é solucionável pelo seu poder, basta chamá-lo por ele. Hoje, Deus nos chama para nos posicionarmos diante do problema. Não existe, não importa seu tamanho, o nosso Deus vai na frente nos dando estratégias para sermos muito mais que vencedores. Amados, o Senhor é bom o tempo todo. Ele caminha conosco, está do lado daqueles que querem sua presença. Como na história de Israel, hoje existem pessoas que não querem a presença de Deus. Mas como isso é possível? É possível quando o homem deixa Deus de lado para servir a outros deuses, como dinheiro, poder e etc. Quando fazemos tais escolhas, a palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo se entristece e se afasta de nós. Deus é santo e não pode conviver com o pecado. Deus não divide sua glória com ninguém. Está lá em Isaías 42, versículo 8. Israel muitas vezes fez a escolha de se afastar de Deus, seguindo outros deuses, e todas as vezes que fizeram isso, Deus se afastou de Israel. E Israel ficou à deriva, em alto mar, sem colete salva-vidas, se afogando por anos a fio. E com o afastamento de Deus, seus inimigos se aproveitaram da situação, levando Israel cativo. Em Juízes 4, conta a história que Israel estava cativo, longe de Deus. Israel estava nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Ele reinava em Azor. Este rei tinha por comandante de seu exército, o nome dele era Cícera. Está lá em Juízes 4:3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Israel, por muitas vezes, se afastou de Deus e no grande apuro se lembrava de Deus. Israel estava cativo, já tinha 20 anos pelo rei de Canaã. Um dia acordaram e se lembraram de Deus e clamam a ele. Israel demorou para pedir ajuda para Deus, porque estavam longe dele, tinham deixado de buscar a Deus, e isso nos torna distante dele. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, mas como vamos falar com ele se deixarmos ele de lado? Como Israel,
estava fazendo, eles estavam longe de sua proteção e intimidade. Deus sempre teve uns remanescentes, ou seja, alguns que se mantiveram firmes nas promessas. E através desses, Deus esperava pacientemente que se lembrassem dele. E nesta época era diferente. A comandante, a profeta que falava por Deus, que era a boca de Deus, era uma mulher. Seu nome era Débora, a juíza Débora. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quer conhecer uma mulher atarefada? Era Débora. Ser dona de casa nos ocupa o dia todo, mas Débora ainda tinha tempo para falar com Deus, pois era profetisa e para isso precisava ter uma vida com Deus, ter intimidade com Deus. Ela era a boca de Deus naquela época, pois ser profeta significa que Deus vai usar sua boca para falar com seus filhos e ainda julgava Israel. E ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juíza. Ou seja, todos vinham até Débora para resolver algumas pendências, resolver seus problemas, e ela dava a sentença que era obedecida por todos. A profetisa e juíza Débora não tinha um escritório com mordomias para julgar o povo, mas diz aqui que ela se sentava debaixo de uma árvore, uma palmeira, nas montanhas de Efraim. A juíza Débora chegava nessa montanha em Efraim e Israel, e todo Israel vinha para resolver seus problemas. Ela dava o veredito, e esse veredito vinha de Deus, e o povo obedecia ao que Débora decidia. A juíza Débora manda recado para o comandante de Israel, de nome Baraque, e diz: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente no Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Amados, Deus falou para irem à guerra, que ia guerrear por eles, e eles venceriam. Débora estava brava com o comandante de Israel, de nome Baraque. Ela afirma a Baraque o que Deus já tinha mandado ele fazer, e ele, com medo, não se mexia, não se posicionava. Deus manda, quando ouve as orações de Israel, já entra com providência e manda estratégias para o comandante Baraque. Deus diz a Baraque: eu darei na tua mão. Mas as palavras de Deus dizendo: e eu darei na tua mão, não foi suficiente para o comandante Baraque. Baraque temia pela derrota, não confiava nas palavras ditas por aquele que nunca perdeu uma guerra. Baraque responde a Débora que foi atrás dela, que Deus mandou o recado para ele. Ele diz para Débora: então, lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Faltou confiança em Deus, faltou fé, faltou coragem, etc, e etc, por parte de Baraque. Imagina um comandante de um exército covarde, assim era ele. Faltou posicionamento, confiança e abundou o seu medo. Sua covardia confirmavam que ele estava muito longe de Deus, não confiava em suas palavras e não conhecia o seu poder. Se Baraque tivesse uma vida com Deus, ele entenderia simplesmente que a guerra estava ganha, apenas pela palavra do Todo-Poderoso. Mas não, ele preferiu se esconder atrás de uma simples mulher, Débora, porque ela não era guerreira, mas tinha o que ele não tinha: fé, confiança em Deus, e sabia que a vitória era certa. Olha as palavras de Deus: vou mandar que Cícera, o comandante do rei Jabim, vá até você no ribeiro de Quizon e toda a sua tropa.
e o darei nas tuas mãos. Amado, as palavras de Deus eram bem claras. Vá e você irá vencer. Mas o distanciamento de Deus do comandante de Israel, de nome Baraque, o fez covarde, pois não conhecia o seu poder. E Débora diz a Baraque: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreendemos, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá a Cícera. E Débora se levantou, se posicionou e saiu à batalha com Baraque para Quedes. O que faltou em Baraque, Débora tinha em abundância. Débora tinha confiança em Deus, fé, coragem, intimidade com Deus, conhecia o poder de Deus, ela ouvia e obedecia a Deus. E o mais importante, Débora se posicionou para resolver o problema. Confiava no Deus que ela servia. Débora era valente e uma mulher de fé. Amados, às vezes somente a nossa fé não será o suficiente para ganharmos a nossa guerra. Talvez esteja faltando em você um posicionamento. Tanto é verdade que a palavra oração quer dizer falar e colocar em ação, ou seja, orar e se posicionar. Lá em Juízes 4:14 diz assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na sua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Houve um posicionamento, foram à luta. Ela diz ao comandante: Débora deixou claro que ela confiava em Deus e sabia que ia obter a vitória sobre o exército de Cícera, mas que a vitória ia ser de sua fé, de sua coragem, de seu posicionamento com Deus, que Baraque era apenas um auxiliar de guerra dela, pois ela ia ser a vencedora através de Deus. Quando deixamos de crer, de nos posicionar, seremos como Baraque, seremos fracassados, porque nossa fé não chegou ao coração de Deus. Assim foram guerrear e Deus na frente de Débora e ganharam a guerra, como Deus disse. Amados, não há impossíveis para o Deus de Israel, para o nosso Deus. Agora ele quer um posicionamento de seus filhos. Temos que orar e pedir direção a Deus de como proceder, pois o nosso Deus fala quando pedimos a sua direção. Ele é um Deus vivo, presente na vida daqueles que o buscam. Deus requer de cada um de nós posicionamento. Temos que deixar claro a quem servimos. Somos peregrinos nessa terra. Nossa morada é lá no céu. E para sermos já vencedores aqui, temos que crer no Deus que servimos. E a palavra para você hoje é posicionamento. Se posicionar e ir à guerra e deixa o restante com o seu Deus. Amados, fique na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.